paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem vos cumprimenta é a irmã Betina. Eu estou aqui, então, nesta oportunidade para dar prosseguimento na campanha de 3 dias, que tem como tema o livro de João, capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim a palavra de Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui está a palavra do Senhor Jesus se dirigindo àquela mulher samaritana, a qual sabemos que ela buscava uma água para saciar a sua sede física, que todos os dias, de repente, ela ia até o poço de Jacó buscar daquela água. Mas um belo dia ela se encontra com Jesus, o qual promete a ela lhe dar uma água que proporcionaria a ela uma saciedade completa, que nunca mais ela teria sede. Mais tarde, no capítulo 7, nós vamos encontrar Jesus dizendo que esta água era água viva, era na verdade o Espírito Santo que Jesus iria derramar, que ainda não fora dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ele ainda não tinha passado pela morte, pela ressurreição, não havia ainda retornado ao céu, mas ele já prometia a descida do Espírito Santo. E mais do que nunca é tempo de nós buscarmos estar cheios desta água. O Espírito Santo do Senhor, ele sacia a nossa sede, ele preenche a nossa alma, ele nos lava, ele nos purifica, e que Deus possa, através desta palavra, na qual daqui a pouco nós vamos também meditar, que Deus possa falar ao teu coração, que você venha dar lugar, dar espaço para o Espírito Santo de Deus falar contigo através da palavra do Senhor que estará sendo pregada através desta transmissão. Nós vamos meditar em Juízes. Juízes, no capítulo 14, no versículo 5 a seguir, uma palavra muito conhecida de todos, a qual nos diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Então aqui está a palavra do Senhor Jesus para nós estarmos meditando então nesta oportunidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, abençoe a tua família, você que está acompanhando este vídeo, que você seja nesta oportunidade edificado pelo Senhor. Vamos orar. Vamos depositar nesse momento toda a nossa ansiedade, todos os nossos pedidos nas mãos daquele que tudo pode fazer por nós. Sabemos que do Senhor é o reino, do Senhor é a glória, do Senhor é o poder, do Senhor também é a majestade, e a palavra do Senhor manda nós clamarmos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então vamos clamar ao Senhor nesse momento. Começamos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, é nesse momento, Senhor querido, que aqui estamos, ó Deus, diante da sua presença, Senhor, para um momento, meu Pai, de meditação na sua palavra. Um momento, Senhor Jesus, de estarmos parando, Senhor, um pouquinho para ouvir a voz do Senhor. Um momento para estarmos aprendendo, ó Pai, com o seu Espírito Santo, meu Deus. Um momento, Senhor, onde almejamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração.
aonde, Senhor Jesus, está chegando, meu Deus, aonde vai chegar esta mensagem, esta pregação, que chegue junto, meu Deus, a unção do Espírito Santo, a graça do Senhor, o poder do Senhor, ó Pai. Esta pessoa, Jesus, que está orando neste momento, Senhor, que ela receba, meu Deus, refrigério em sua vida. Vivemos, Senhor amado, aleluia, tempos onde as pessoas têm buscado auxílio, onde as pessoas têm buscado um refúgio. Todavia sabemos que o nosso refúgio verdadeiro é somente o Senhor, somente aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, aquele que habitar na sua presença, que poderá, Senhor, ter o descanso da sombra do Onipotente. Neste momento, Senhor amado, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, as nossas misérias, ó Deus, nos ajudando, Senhor Jesus, a viver uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida, Senhor Jesus querido, que agrade ao Senhor, uma vida, meu Deus, que glorifique ao Senhor, porque não somente os nossos lábios, aleluia, eles servem para glorificar ao Senhor, mas também, aleluia, Jesus, a nossa vida, o nosso testemunho de servo e de serva do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, por esta oportunidade, meu Deus, de estarmos diante da sua presença. Obrigada, meu Deus, pela salvação da nossa alma, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, de estarmos neste caminho, Senhor, o qual sabemos, ó Deus da glória, que é o caminho de paz, meu Deus, que é o caminho de justiça, que é o caminho que nos conduz à salvação da nossa alma. Meu Deus e meu Pai amado, vem, Senhor Jesus, operar as suas maravilhas. Vem falar aos nossos corações, ó Deus, por intermédio da sua palavra que é santa, sua palavra que é fiel, sua palavra que é verdadeira, Senhor, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra na divisão da alma e do espírito, discernindo os nossos pensamentos, discernindo também as nossas intenções e tudo sobre a nossa vida. Pai amado, fala conosco neste momento, abre a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para entendermos aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas por intermédio da sua palavra. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui estamos diante da palavra do Senhor e ela nos fala a respeito de Sansão. Sansão, todos nós sabemos que seu pai e sua mãe não tinham filhos. Ele é o primeiro filho desta família. A mãe de Sansão, a esposa de Manoá, ela era uma mulher estéril. Mas isso até o dia em que aparece o anjo do Senhor fazendo uma promessa para ela, dizendo: olha, mulher, até hoje você foi estéril. Até hoje você não concebeu filhos, você não teve filho, você não possui descendência. Mas deste dia em diante você vai ter um filho, e este filho, ele vai ser um nazireu de Deus. Este filho, ele vai ser alguém usado nas mãos de Deus. Nazireu significa alguém que é consagrado ao Senhor, alguém que é separado ao Senhor. E Sansão, ele já nascia com este propósito de Deus na sua vida. Era para ele ser alguém consagrado ao Senhor. Era para ele viver uma vida separada para Deus. Era para ele viver exclusivamente para o Senhor e para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Lá antes do seu nascimento, o Senhor já tinha propósitos para a vida de Sansão. O Senhor já havia determinado promessas. E nós sabemos, ouvintes, que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porém, depende também da ação do ser humano, depende do que nós vamos fazer, depende de como será o nosso procedimento na presença do Senhor. Recebemos uma promessa, você que me escuta, tem promessas de Deus na sua vida, ok, é uma bênção, mas o que nós temos feito para que esta promessa ela se cumpra? A promessa de Deus, ela é acompanhada do compromisso, ela é acompanhada da exigência de uma vida de renúncia, de uma vida que seja também consagrada a Deus. Veja que Jesus, quando ele veio a este mundo,
ele se despiu da sua glória, ele se despiu do seu poder. Aleluia, que ele tinha lá no céu aquela majestade toda, que na terra ele não possuía aquela majestade. Tanto é que muitas vezes ele era rejeitado. Mas para cumprir um propósito divino de salvar a humanidade, ele rejeitou, ele renunciou na verdade. E hoje nós temos também que renunciar o mundo, renunciar a vaidade, renunciar o engano, renunciar aquilo que o mundo nos oferece e que a palavra do Senhor nos diz que são coisas condenadas por Deus. Se nós quisermos alcançar as promessas do Senhor, nós temos que renunciar a isto. Assim como Jesus renunciou por um momento à sua glória celeste para estar aqui num corpo de carne e osso como o nosso, a fim de nos dar salvação, de nos dar perdão, assim também eu e você temos que a cada dia renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa vontade, renunciar o nosso eu, renunciar o que o mundo nos oferece, para irmos em busca de algo maior, de algo melhor, que o Senhor tem preparado. O Senhor tem promessa na minha, na tua vida, como Ele tinha promessa também na vida de Sansão, mas essa promessa, ela vem acompanhada também de um grande compromisso, uma responsabilidade muito grande. O Senhor espera de nós a renúncia, a dedicação. Nós vamos ler aqui em Números, no capítulo 6, versículo 1 a seguir, nos fala um pouco do que era o voto de Nazireu. Nos diz assim a palavra do Senhor, que falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então era este o propósito de Deus para a vida de Sansão. Era uma vida santa. Ele teria uma virtude de Deus inexplicável sobre a sua vida. Ele começaria a livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Mas para Deus usá-lo neste propósito tão grande, que era de libertar a sua nação, que era de livrar a sua nação, ele precisava ser consagrado a Deus. E foi isso que o anjo do Senhor disse para a mulher de Manoá e para Manoá, quando apareceu a eles dizendo: olha, você vai ter um filho, este filho vai ser nazireu de Deus, sobre a sua cabeça não vai passar navalha, porque a sua vida será santa. A sua vida precisa ser diferente, porque se nós queremos alcançar algo diferente de Deus na nossa vida, nós precisamos agir diferente. Se nós queremos ter a unção de Deus na nossa vida, se nós queremos, aleluia, assumir um altar e fazer a diferença, pregando a palavra, louvando o nome do Senhor, nós precisamos também fazer a diferença nas nossas atitudes diárias. Nós não podemos achar que Deus vai derramar uma porção enorme do seu Espírito Santo em nossa vida se nós não fizermos uma renúncia, se nós não tomarmos aquele propósito firme diante da presença do Senhor. E nós vemos aqui na palavra, então, que num certo dia, Sansão desceu com seu pai e sua mãe a Tímna. E quando ele chegou perto das vinhas, veio um filho de leão bramando ao seu encontro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito de Deus se apossou dele de uma maneira tão grande, tão forte, tão poderosa, que ele conseguiu, como diz aqui a palavra, fender de alto a baixo aquele leão. Ele conseguiu matar aquele leão com a força que Deus lhe concedeu, que o Espírito Santo lhe concedeu. Então a palavra do Senhor nos diz
que ele estava neste momento sozinho. Seu pai e sua mãe não viram e ele também não contou o que havia acontecido. Depois, então, ele falou com a mulher com quem ele haveria de se casar, e quando ele voltou para sua casa, ele passou por aquele lugar onde ele havia matado aquele leão. E ele viu, então, aquele corpo do leão morto, fora do caminho. Então, à beira da estrada, no campo, certamente estava o corpo daquele leão. E a palavra do Senhor nos diz que ele apartou-se do caminho para ver o corpo do leão morto. E no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E ele tomou do mel, comeu e ainda deu a seu pai e deu também à sua mãe o mel que ele havia tomado daquele cadáver de leão. O que foi lido em Números? Em Números foi lido que Deus disse a Moisés que aquele que fazia um voto de Nazireu, ele não podia tocar em cadáver. E veja o que Sansão fez. Note, ouvintes deste vídeo, que Sansão, ele ia indo pelo caminho e aquele leão veio ao seu encontro. E o Espírito do Senhor o revestiu de tal maneira que ele despedaçou o leão. Quem é o leão? O leão é Satanás. A Bíblia nos fala que o diabo, nosso adversário, ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não conseguiu tragar Sansão num primeiro momento. Num primeiro momento, a virtude de Deus, o poder de Deus, revestiu a Sansão de uma maneira sobrenatural. Imagina tomar um leão e fendê-lo no meio, um simples homem. Era um simples homem, mas era um simples homem sendo usado nas mãos de Deus. Porque nós somos comparados a vasos de barro. Um vaso de barro, ele não tem aquela formosura. Ele pode não ter aquele valor que teria um vaso de ouro. Mas o valor que nós temos está no tesouro que Deus tem colocado em nossas vidas. Qual que é esse tesouro? Esse tesouro é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Então Sansão era um simples homem até certo ponto, mas ele era um homem revestido do poder de Deus. E o poder de Deus que havia sobre a sua vida lhe dava condições, lhe dava força para ele realizar coisas incríveis, como ele fez com este leão. Só que o mesmo leão que ele matou, quando ele voltou da onde ele tinha ido, estava aquele cadáver, e a Bíblia nos diz que ele saiu do caminho para ver o cadáver. Ele saiu do caminho. Se ele tivesse permanecido no caminho, ele teria ido para sua casa, tranquilo, ele não teria tocado naquele cadáver, ele não teria tocado naquele mel, porque era um mel contaminado, mas ele se apartou do caminho. Por quê? Por causa do leão. E o diabo, nosso adversário, rugindo como leão, ele quer fazer com as nossas vidas a mesma coisa que ele fez na vida de Sansão. Sansão derrotou o leão, mas depois, pelo mesmo leão, ele veio desagradar a Deus. O que nós aprendemos com isso? Que Satanás não brinca. Satanás, a todo momento, a todo instante, ele busca fazer com que os servos de Deus tropecem. Seja em palavras, seja em atitudes, seja em pensamentos, em sentimentos. São tantas as armas, são tantas as formas que o diabo ele usa para nos afastar da presença de Deus. Veja que quando nós viemos para o caminho do Senhor, nós podemos comparar com Sansão derrotando aquele leão. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a nossa vida de oração, a nossa trajetória de busca pela presença de Deus, a nossa alma, ela é, como diz o Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas, a nossa alma suspira por Deus. Nós desejamos do fundo do nosso coração sentirmos Deus, sentirmos o poder de Deus na nossa vida. Então a gente busca, a gente ora, a gente jejua, nós somos revestidos do poder de Deus. Nós derrotamos este leão, mas este leão, ele permanece tentando lutar.
ele permanece tentando atingir a minha e a tua vida, para fazer com que nos apartemos do caminho. O caminho, qual que é o caminho? Ou melhor, quem que é o caminho? O caminho é Jesus. Ele nos ensina na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A palavra do Senhor nos alerta para nós não sairmos do caminho, porque fora do caminho há morte. A morte, e por que há morte? Porque fora do caminho há pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas a vida com abundância, é o que Deus tem reservado para mim e para você que me assiste nesse momento também. Talvez você esteja sendo tentado a sair desse caminho, mas a palavra do Senhor alerta a tua vida a você não sair, porque pode ser um caminho sem volta, pode não haver oportunidade. Nós vamos observar aqui na palavra do Senhor que ele se apartou do caminho para ver o corpo do leão morto. Quem sabe naquele momento ele queria ver, se orgulhar do que ele havia feito, daquele tão grande, aquele tão grande ato que ele havia praticado, de derrotar um leão com as próprias mãos. Ele não tinha uma faca, ele não tinha uma pistola, não. Ele derrotou com as próprias mãos, mas ele não derrotou sozinho. Assim como eu e você não vencemos a Satanás sozinhos. Nós somente vencemos a Satanás, o inimigo das nossas almas, quando nós temos a virtude de Deus sobre a nossa vida. Sansão, ele foi traído pelo seu olhar. Na verdade, ele era um homem usado por Deus, mas por mais de uma vez ele deixava o seu olhar seduzir. Porque aqui no versículo, aqui neste mesmo capítulo, quando ele escolheu esta mulher das filhas dos filisteus para se casar, ele vai dizer que ela agrada aos seus olhos. Então, a vida de Sansão, muitas vezes, ele se deixava levar pelo seu olhar. E a palavra do Senhor, ela nos alerta a respeito do olhar. Que se o nosso olho for bom, todo o corpo tem luz. Mas se o nosso olho for mau, haverá trevas. E se nós observarmos aqui, Sansão sai do caminho para ver o leão morto, para ver o que estava acontecendo, o que ele queria, o que tinha de interessante num cadáver, para alguém que era um nazireu de Deus. O que poderia instigar a sua curiosidade? O que ele queria observar? Se ele já tinha visto, ele já tinha matado aquele leão, o que havia de interessante ali? Mas o seu olhar fez com que ele se dirigisse até aquele cadáver. E ali, ele não somente olhou, como ele tocou, como ele comeu daquele mel que havia sido produzido ali. E isso, ouvintes, não foi a causa da queda de Sansão, como nós vamos ver mais para frente, mas foi uma sequência de erros que Sansão, aleluia, ele teve, de momentos em que ele poderia ter vigiado, de momentos que ele poderia ter evitado, mas que ele não evitou. Porque de repente ele saiu daqui, tomou aquele mel, deu para o seu pai, deu para sua mãe comer do mel. Dali a pouquinho ele já estava carregando as portas de Gaza sobre as suas costas. Dali a pouquinho, com uma queixada, ele já estava matando milhares. Ele já estava ali incendiando as plantações dos filisteus com as raposas, né? Que ele colocou tições, amarrando, né? De duas em duas raposas, ele colocava tições, incendiou as lavouras dos filisteus. E ele não percebia que aos poucos ele ia brincando com Deus. E quando nós brincamos com Deus, as consequências elas virão. Não veio num primeiro momento, mas a cobrança ela é certa. Então nós precisamos vigiar naquilo que nós fazemos. Naquilo que nós praticamos, talvez a primeira atitude não trouxe nada de consequência. Ele comeu, ele saiu dali como se nada tivesse acontecido. E pouco a pouco, passo a passo, a sua consciência foi sendo cauterizada. Ele foi perdendo a noção daquilo que era certo, daquilo que era errado, daquilo que agradava e daquilo que desagradava a Deus. De repente ele achava já que por sua força ele vencia.
De repente ele já achava que era Deus que precisava dele, não ele que precisava de Deus. Deus vai sempre usar alguém. Mas se eu não quero, se você não quer, a palavra do Senhor diz: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Deus encontrará alguém para cumprir o seu propósito. Deus, eu creio que quando fez Sansão nascer, ele não tinha encontrado ninguém. Porque seria muito mais fácil Deus pegar alguém que já tivesse nascido, capacitar e usar. Mas Deus fez aquela mulher estéril gerar um filho para capacitá-lo e para usá-lo no seu propósito. Então Deus, ouvintes, Ele sempre vai usar alguém. Mas se nós brincarmos, nós corremos o sério risco de desperdiçar o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para a nossa vida, seus planos são mais altos que os nossos. Seus pensamentos são mais altos que os nossos. E nós não podemos trocar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida por um simples prato de lentilhas, como fez Esaú, trocando a sua primogenitura por conta de um prato de lentilhas, para saciar a sua fome física, a sua fome momentânea, para saciar a sua curiosidade, como Sansão fez, deixar o caminho para ver o que há lá fora. Você não deve sair do caminho, você que está no caminho de Deus, você deve prosseguir nesse caminho. Haja o que houver, Satanás está tentando despertar a tua curiosidade com as coisas que há no mundo, com aquilo que você já derrotou, com aquilo que você já venceu. Afinal de contas, o leão que Sansão derrotou, aleluia, foi o mesmo que veio seduzi-lo, mas se você já saiu do pecado, você já abandonou o vício, você já abandonou a vaidade, lá não tem mais nada para você. Aceite essa nova vida que Jesus tem para você e permaneça nesse caminho. Não queira voltar, não queira retroceder, não queira ir observar, dar uma olhadinha no que há lá fora. Você que veio para os caminhos do Senhor, você sabe que o que há lá fora é pecado, é coisa que desagrada a Deus. Mas Deus tem para você um novo céu, Deus tem para você uma nova terra, Deus tem para você a salvação, Deus tem para você uma vida na presença dEle, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do poder de Deus. O que mais que nós podemos almejar para a nossa vida? Se o Senhor, Ele tem, aleluia, preenchido a nossa alma, o Senhor dava força para Sansão, o Senhor dá força para mim, Ele dá força para você. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar com aquilo que está lá fora. Sansão foi brincando, Sansão foi mentindo, e por fim ele acabou destruído de certa forma. Porque nós observamos que ele vem então a se casar com Dalila, e Dalila consegue descobrir dele o segredo da sua força. A palavra do Senhor vai nos dizer, como você que é leitor da palavra, você já deve saber, que por 3 vezes Dalila instigava ele, Sansão, no que consiste a tua força, porque ela havia sido comprada pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Sansão era um problema para os filisteus, e os servos de Deus são um problema para Satanás, são um problema para os infernos, porque o servo de Deus verdadeiro, cheio do Espírito Santo, aonde ele vai, ele é luz. Aonde ele vai, as pessoas observam a sua trajetória e ele se torna um exemplo, como era Eliseu, que aquela mulher dizia: tenho visto que este homem que passa por nós é um servo de Deus. Ele fazia a diferença. E nos tempos de aflição, as pessoas recorrem a quem? Aos servos de Deus, porque creem que na minha, que na tua vida haverá uma palavra, haverá, aleluia, uma oração. Não que por nós possamos fazer algo, mas o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso. E Ele age em favor daqueles que oram. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Sansão era um problema para os filisteus. Então eles compram Dalila e dizem para ela descobrir o segredo da força de Sansão. E nós observamos na palavra que ela colocava ali Sansão num beco sem saída. Diga-me em que consiste a tua força. Não é normal esta força.
Como que pode um homem ser tão forte? Aleluia. E nós observamos que por 3 vezes Sansão mente. Sansão, em vez de na primeira vez dizer, olha, eu não vou te dizer qual que é o segredo da minha força, porque esse é um segredo meu e com Deus. É eu e Deus neste propósito. Eu não vou contar para você. Mas Sansão, ele não vigiou. E ele foi brincando. Ele brincou uma vez, disse que a sua força consistia, por exemplo, em ser amarrado com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não tivessem secos, então ele se enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila faz exatamente aquilo. Amarra ele com essas 7 vergas de vinhos frescos, que não estavam ainda secos, e a palavra do Senhor vem nos dizer que ela faz Sansão dormir, né, realiza este ato, chama os filisteus, Sansão se levanta, como ele havia mentido, né, a sua força ainda estava sobre a sua vida, a força do Espírito Santo, ele derrota os filisteus. Isso se repete ainda 2 vezes, ele mente para Dalila. E ele ali vai testando a Deus, ele vai testando os limites, ele vai colocando Deus contra a parede. Ele vai brincando, literalmente, com a unção e com o poder de Deus na sua vida. Assim é, irmãos, quando se faz a obra de Deus em pecado. Não podemos brincar, o altar do Senhor, ele é santo. O altar de Deus, ele é um lugar santo. E nós não podemos brincar. Sansão brincou. Brincou e acabou perdendo a sua força. Acabou, como nós vamos observar aqui, no versículo 21 do capítulo 16 do livro de Juízes, que ele acaba então, de tanto Dalila atormentar a sua vida, e lhe perguntar o segredo da sua força e dizer, você está zombando de mim? Você está, aleluia, brincando comigo? Você não me ama, Sansão. Você está zombando, está debochando de mim. Me conte, no que consiste a tua força? Como quem diz, você casou comigo, me conta o segredo da tua força. Mas o erro de Sansão já foi se casar com aquela mulher. Será que ele pediu a direção de Deus? Será que ele havia perguntado para o Senhor se aquela era a vontade de Deus para a sua vida? Será que Deus colocaria no caminho do seu servo alguém que estava querendo, alguém que se aliou ao inimigo para destruir o seu ministério? Dalila destruiu o ministério de Sansão. Ela foi, aleluia, um instrumento usado pelo inimigo para destruir o ministério do servo de Deus. Sansão errou, sim, por várias vezes, desde a sua escolha dele se casar com esta mulher, até mentir para ela. Porque com Satanás nós não brincamos. Na primeira vez que nós formos afrontados, nós já temos, como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Mas Sansão deu lugar. E quando ele deu lugar, ele abriu a brecha, o diabo entrou e fez o grande estrago. Nós vemos que Dalila angustiou Sansão até a morte. Olha, o segredo da minha força é porque eu sou Nazieu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Sobre a minha cabeça nunca passou navalha. Eu não tomo nada de bebida forte. E ali Dalila percebeu que ele havia aberto seu coração para ela, que realmente ali naquele momento ele havia confessado a ela tudo o que havia dentro do seu coração. E naquele momento ela então chamou novamente os filisteus. Disse para eles, agora ele tem me contado realmente o segredo da sua força. Agora está nítido, agora ele confessou. Tragam o dinheiro. Dalila faz Sansão dormir, corta o seu cabelo e grita, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele pensa que novamente ele iria se levantar e derrotaria os filisteus, como das outras vezes. Como diz aqui no versículo 20, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E quão triste, ouvintes, nós contemplar isto. O Senhor havia se retirado de Sansão. Por quê? Porque ele havia violado a aliança. E quantos têm violado a aliança?
Deus tem feito uma aliança, Deus tem feito um pacto. Esse pacto precisa ser levado a sério. Leve a sério o propósito de Deus para a tua vida. Não brinca, não troca, não vende por nada. Não negocia com o pecado. Porque aquele que quiser negociar com o pecado, aquele que quiser negociar com o diabo, não pense que você vai sair vencedor. O próprio Jesus, depois de ser tentado, por 3 vezes, ele respondia, ele argumentava com Satanás por dentro da palavra. Mas no final ele disse, vai-te, Satanás, ele expulsou o diabo. E assim eu e você, nós não podemos nos considerar uma super pessoa, porque Deus tem colocado sobre nós o Espírito Santo, nós temos que fugir da aparência do mal. Se nós estamos vendo a aparência do mal, nem é o mal ainda, é só a aparência, nós já temos que fugir. Nós já temos que sair correndo, para que nós não venhamos cair. A vontade do Senhor não é ver ninguém caído. Nós caímos quando deixamos de observar a palavra, quando nós deixamos de temer a Deus, quando passamos a confiar em nós. Sansão confiou em si mesmo. Sansão brincou. E Sansão, como nos diz aqui no versículo 21, os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, note, a mesma cidade que ele havia carregado os portões nas costas, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Aquele que era o escolhido de Deus, aquele que era o ungido do Senhor, para trazer libertação, estava preso. Aquele que vinha para livrar o povo da escravidão, porque o povo, sempre o povo vencedor, era servido pelo povo derrotado, o mais forte era servido pelo mais fraco. Então, Sansão, que era para ser, aleluia, Jesus, quem ia libertar o povo da escravidão, Sansão se tornou um escravo. E a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão. Ele tem nos dado o espírito de adoção. A escravidão é o pecado. A adoção é quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós clamamos, Abba, Pai. E nós temos o Senhor por Pai. E Ele nos tem como filhos. Veja, ouvintes, aqui no capítulo 16, versículo 23, que a vida de Sansão ali, as consequências, enfim, da sua vida, dos seus erros, aonde ele perdeu a sua visão, ele perdeu os seus olhos, porque lhe arrancaram os olhos. O seu destino era estar lá no templo de Dagon, servindo, aleluia, de zombaria. Zombavam de Sansão, mas zombavam até mesmo do nome de Deus. Aqui no versículo 23, o povo, os príncipes dos filisteus, ofereceram um grande sacrifício ao deus Dagon e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Veja que, pela forma como Sansão conduziu a sua vida, o nome do Senhor era zombado. Deuses alheios, deuses estranhos, deuses que eu e você sabemos que tem boca e não fala, que tem pé e não caminha, que tem mãos e não apalpa, tem olhos e não enxerga, ouvidos, mas não pode ouvir porque não passa de uma estátua. Este Deus era glorificado pelo seu povo. Por quê? Porque Sansão brincou com a unção de Deus na sua vida. Valorize a unção que Deus tem te dado. A graça que Deus tem dado a você é para você ser, como diz o livro de Salmos, uma flecha na mão do valente, para acertar o inimigo. O poder que Deus havia dado a Sansão, no fim o levou à má administração de Sansão, daquilo que Deus colocou na sua vida, levou ele à ruína, porque ele não vigiou. Talvez ele tenha se apoiado em si mesmo. Ele saiu do caminho. Lá atrás ele já havia saído do caminho para ver o que havia ali fora. Ele foi aos poucos perdendo o temor. Então não pense que é só uma música. Não pense que é só uma palavra. Não pense que é só um pensamento. Não pense que é só um videozinho. Você está saindo do caminho. Você está sendo traído pelo teu próprio olhar. Não deixa o teu olhar te enganar.
O Senhor aconselhou a igreja de Laodiceia: aconselho-te que compres, adquiras colírio para ungires os teus olhos, para que vejas. Peçamos a Deus que Ele nos conceda este colírio para santificar os nossos olhos, porque muitas vezes o olhar, ele é a entrada para o pecado na nossa vida. Nós não podemos pensar, aleluia, quando o pecado se apresenta a nós, que é só uma peça de roupa, que é só um calçado, que é só uma ida até ali eu já volto. Não, pecado é pecado. Toda vez que nós saímos do caminho, seduzido pelo nosso olhar, para ir observar o pecado, nós estamos caminhando rumo à morte. Porque veja, Sansão não morreu ali. Sansão não foi destruído ali quando ele saiu do caminho para ver o leão morto, quando ele comeu daquele mel que havia sido produzido no cadáver. Mas depois houve uma queda. Ele ficou cego. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então, no meio de toda aquela festa, onde o Deus Dagom era glorificado, a palavra vai nos dizer que ele foi chamado e brincou diante do povo filisteu que ali se encontrava, e ele estava em pé entre duas colunas. Então ele disse ao moço que tinha ele para guiar ele, né? Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres ali naquele templo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Mas será que era esse o propósito de Deus para a vida de Sansão? Será que era esta a vontade de Deus? Ter os seus olhos arrancados, morrer junto com os filisteus? Eu acho que não. Ele começou bem, ele começou no espírito e ele terminou na carne. E eu e você não podemos repetir esta trajetória. Começamos no espírito, permaneçamos no espírito até o fim. Deus tinha lindas promessas, lindos propósitos na vida de Sansão. Mas os propósitos de Deus, ouvintes, é para aquele que permanece no caminho. Como o Senhor disse a Josué: não se aparte de você as palavras deste livro. Não se aparte de você esta palavra. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e entres na terra que o Senhor teu Deus te dá. E sabemos que Josué adentrou na terra prometida, mas ele havia sido alertado por Deus: não te desvies, não te apartes, não te esqueças desta palavra. Você quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Você quer desfrutar do que Deus tem para você? E eu não falo somente de coisas aqui, eu falo do céu. Eu falo de tudo que o Senhor tem preparado, coisas, como diz a palavra, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e quem ama a Deus não se aparta do caminho. Você quer viver, não se aparte do caminho. Ah, mas muitas vezes dói meus pés, muitas vezes eu encontro pedras no caminho. Mas eu digo a você, permaneça no caminho. Não desvia um pouquinho, para não ter que enfrentar as pedras, para não ter que passar pelo espinho, para que talvez você queira muitas vezes escapar do fogo, escapar da água que está na tua frente. Deus entra com você. Tem aquele hino que diz: Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abriu o mar vermelho. Se Ele fez isso no passado, será que Ele não faz hoje por você? Será que hoje Ele não caminha com você também? Será que hoje a mão do Senhor estaria encurtada? Será que hoje Ele não teria o mesmo poder que Ele tinha no passado? Será que Ele não é o mesmo Deus que andava com os seus servos?
Ele é o mesmo Deus. Então tenhamos esta firmeza, esta confiança em nossas vidas. E para finalizar, eu quero citar a história do cego Bartimeu, que nós encontramos em Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Todos nós conhecemos esta história. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aonde que o cego estava? Junto ao caminho, à beira do caminho, quase no caminho, mendigando e cego. Ouviu falar de Jesus, imediatamente começou a clamar. Imediatamente começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandavam ele se calar, mas ele continuava. Até que Jesus mandou chamar. E por que será que Jesus não foi ao encontro do cego Bartimeu? Porque o cego estava à beira do caminho. Quando Bartimeu se levantou, tirou a sua capa, ele foi para o caminho. Jesus ia passando pelo caminho. Jesus ia passando pela estrada. E Jesus não saiu do caminho. Porque o que a palavra do Senhor diz? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que mais que a palavra do Senhor diz? Disse Jesus: eu sou o caminho. O cego Bartimeu veio para o caminho. Foi até onde Jesus estava. E o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero enxergar, Senhor, que eu tenha vista. E o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E o que ele fez? Seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu no caminho. Note que quando ele se levanta com a notícia que Jesus queria falar com ele lança de si a sua capa. Ele lança aquilo que ele carregava, ele lança fora. Ele lança fora o quê? Pecado. Ele lança fora também aquele sofrimento, aquela angústia que ele vivia, com a certeza também de que aquela capa que protegia ele não ia precisar mais. Ele estava certo que ele voltaria ali da presença de Jesus enxergando. Então aquela capa que servia de proteção contra o frio, contra a chuva, para ele de repente estar assentado em cima, não ia precisar mais. Aquele jugo, aquele fardo, aquele peso que ele carregava, não era mais necessário, porque ele estava se encontrando com Jesus. E sabemos que aquele que se encontra com Jesus, o Senhor nos diz na sua palavra: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo deste cego era muito pesado, à beira do caminho, mendigando, sem poder enxergar, mal compreendido muitas vezes. Mas quando ele viu Jesus, ele soube que Jesus passava, teve aquele encontro com Jesus, veio para o caminho, permaneceu no caminho também, ele passou a enxergar e continuou seguindo a Jesus. Ele não voltou para a velha vida, ele não voltou para o meio da sua família também, ele não quis ir de repente arrumar um emprego, ele quis viver junto com Jesus, quis ter uma vida ao lado do Senhor. De repente ter um ministério na presença do Senhor Jesus, fazendo também a obra do Senhor, levando o Evangelho de Cristo. Então vejam, ouvintes, Sansão, ele saiu do caminho e pouco a pouco foi se destruindo. Por fim, ele perdeu a sua visão e morreu. O cego Bartimeu
Ele era cego, ele vivia em completa escuridão. Mas quando ele teve a oportunidade de vir para o caminho, ele passou a enxergar. E ele não saiu deste caminho, ele seguiu a Jesus pelo caminho. E você que me escuta nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, nesta madrugada, não sei em que momento você está ouvindo, assistindo esta pregação. Onde você está? Você está no caminho? Não saia dele. Lá fora não tem nada. Veja que o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. Ele não suportou ficar longe da casa do pai, ele voltou. Você que está à beira do caminho, você está quase, mas você não está no caminho. Você está em cima do muro. Tome uma decisão e venha para o caminho. Jesus, ele é o caminho. E não existe outra forma de nós chegarmos ao Pai, de nós chegarmos a Deus, de nós alcançarmos salvação para a nossa alma, a não ser por intermédio do Senhor Jesus. Você que tem brincado, não brinque mais. Você que está negociando com o pecado, firma o teu passo. Peça para o Senhor te revestir de força, te revestir de graça, te revestir de coragem. E seja um valente nas mãos do Senhor. Seja um servo de Deus, como Daniel. Daniel era fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importava se tinha que ir para a cova, se tinha que ir para a fornalha. Eles iam, saíam de lá vitoriosos. E após esta vitória, o nome do Senhor era glorificado. Você pode observar na palavra de Deus em Daniel 6, por exemplo, que sempre ao final, ao Daniel sair da cova ileso, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, o nome de Deus foi glorificado. Então que Deus seja glorificado na minha e na tua vida. Permaneçamos no caminho, e nesse momento eu quero fazer o convite a você que tem ouvido esta palavra e talvez você esteja fora do caminho do Senhor. Que você venha para esse caminho. Que você venha nesse momento lançar de sobre os teus ombros a capa que você tem vestido muitas vezes, esbanjando para as pessoas uma alegria, você afastado dos caminhos de Deus, está com aquela capa, eu não preciso do Senhor. Eu estou bem assim, longe de Deus. Você não está. Você está vendo as calamidades acontecendo, você está vendo o sofrimento na face dessa terra. Você deve ter a consciência de que longe de Jesus você não tem salvação, longe desse caminho não tem salvação. Então venha hoje aceitar a Cristo. Venha hoje a Jesus se entregar. Ele te espera de braços abertos. Até quando? Eu não sei. Se amanhã, se depois, se daqui a 5 minutos Jesus vai ordenar o toque da trombeta, não sabemos. Então, nesse momento, tome a decisão mais certa da sua vida, aceita Jesus, reconcilia com Deus e você vai ver que neste caminho o Senhor, Ele vai abrir a tua visão. Aquela capa que simboliza o sofrimento de uma vida no pecado, de uma vida sem Jesus, ela será lançada fora e aquele peso que você carrega até hoje, você não vai mais carregar, porque Jesus Cristo, Ele alivia o teu fardo. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, eu te agradeço, meu Deus amado, aleluia, pela sua palavra, Senhor. Aleluia, obrigada, meu Deus, pela sabedoria, pelo entendimento, aleluia, que o Senhor tem concedido. Obrigada, meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito. Olha aí, Senhor, nesse momento, esta pessoa que está, meu Pai, te aceitando. Esta pessoa que está fazendo um propósito contigo, esta pessoa, Senhor, que vai, aleluia, tomar uma atitude na sua vida. Esta pessoa que está fazendo um propósito de não sair mais do caminho, meu Deus. Venha honrar a fé desta pessoa, Senhor. Venha escrever, Pai amado, este nome no céu, no livro da vida. Venha nos dar força, nos dar graça, meu Pai, para permanecermos neste caminho santo, meu Deus. Esta pessoa, aleluia, que muitas vezes tem brincado, Senhor, que muitas vezes tem andado, Senhor, por 2 caminhos, aleluia, está com seu coração dividido, meu Pai, que ela venha, Senhor, ter a firmeza na presença do Senhor, que ela venha alicerçar os seus passos no Senhor, que é
a nossa rocha inabalável, aonde o homem sábio constrói a sua casa, aonde vem os ventos, vem o mar, aonde sopra, Senhor querido, o vendaval, mas a casa permanece firme. Dá saúde para esta pessoa enferma, Senhor. Dá o livramento para todos nós, nos guarda, Pai, das pestilências, das doenças. Dá o escape, Senhor amado, abençoa a juventude, abençoa as crianças, abençoa a sua obra, meu Deus, abençoa esta pessoa que está orando neste momento, que ela receba cura, que ela receba milagre, que esta palavra seja guardada em cada coração, em cada vida, para nos alimentar a alma e o espírito na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então eu agradeço você que esteve assistindo esta pregação até agora. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, e que você venha correr para os braços de Jesus, e fiquem todos então na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.